Essa aqui é. Essa eu tenho certeza. Tem gente, até bem instruída, vai ler isso aqui, vai pesquisar referência e vai dizer: não, mas eu sei que a pessoa tem esse comportamento narcisista. Isso aqui é definitivo. Esse vídeo aqui é o exemplo perfeito de por que, para você que é leigo na sua vida pessoal, não importa se a pessoa tem o diagnóstico de transtorno da personalidade narcisista ou não. Veja, eu sei que importa. Eu sei que a verdade existe, a verdade importa e a verdade é objetiva. E que, embora a subjetividade até tenha uma certa relevância, né, nada como a verdade pragmática, objetiva e fidedigna. Mas quando eu digo que não importa na vida pessoal se a pessoa com quem você convive tem transtorno de personalidade ou não, exceto, claro, se você for participar do tratamento, se você for ajudá-la, se você for motivá-la, se faz diferença para a decisão que você vai tomar, exceto nesse caso, veja, o que importa no fim das contas é o comportamento da pessoa. Se eu estou com uma pessoa, se eu considero traição algo inegociável e a pessoa me traiu, é pouco relevante se a pessoa me traiu porque ela acha que ela é merecedora ou porque ela se sentiu carente. Se a pessoa me traiu porque ela teve uma oscilação do humor, porque ela é do signo tal ou porque ela não tem empatia. Porque a dor emocional de ser traído, de perceber que aquela pessoa frustrou uma expectativa, vai ser a mesma ou praticamente a mesma na imensa maioria dos casos. Então, claro, o diagnóstico exato, correto, fidedigno importa, sim, mas importa para a pessoa portadora do diagnóstico, para quem vai fazer o tratamento e, eventualmente, para a pessoa que convive, que tem que ter um manejo, alguma coisa assim. Mas, na prática, o comportamento é sempre mais importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou apresentar no vídeo de hoje diversos comportamentos, né, diversas características que eu tenho certeza que muitas pessoas leigas acreditam plenamente que são sinônimo de transtorno de personalidade narcisista. E ao final do vídeo, não apenas eu vou mostrar qual é o transtorno da personalidade do cluster a qual se refere esse comportamento, o narcisismo é do cluster B, né, o transtorno de personalidade narcisista é do cluster B, junto de borderline, histriônica e antissocial, e esse diagnóstico que nós estamos vendo aqui agora é do cluster A. Então, muita atenção. Ao final do vídeo, eu te revelo qual é o diagnóstico, qual é o diagnóstico do cluster A e qual é a referência na qual estou me baseando. Uma referência muito séria e muito relevante para a psicologia. Vamos lá. Primeiro sintoma aqui: tendência a contra-atacar rapidamente em resposta a uma ameaça ou deslize percebido, ou uma tendência a ser briguento e litigioso. Olha, eu não estou afirmando categoricamente aqui que todo mundo pensa isso e todo mundo acha que uma pessoa que tem esse comportamento necessariamente é narcisista, mas eu já recebi pelo menos dezenas, se não centenas de comentários de pessoas confiando em mim. Eu sempre agradeço pela confiança, pelo comentário, mas a pessoa relatando mais ou menos o seguinte: eu estou desconfiado que fulano ou fulana é narcisista porque ela está sempre pronta para atacar, sempre ácida e sempre reagindo de forma impetuosa. Bom, temos aqui um transtorno da personalidade do cluster A que traz entre os sintomas esse sintoma. Então, já é algo para se considerar como uma outra hipótese diagnóstica. Segunda questão aqui, deixa eu só habilitar aqui o mouse. Necessidade incomumente forte de autossuficiência e independência. Aqui eu tenho quase certeza que tem gente que vai ler depois o diagnóstico que eu vou falar, vai perceber que é de uma referência, vai procurar referência, vai encontrar referência e ainda vai achar que isso aqui é mentira. Porque muitas pessoas criaram assim um estereótipo, quase de um espantalho, e as pessoas acham que isso aqui é um sinônimo definitivo de narcisismo. A necessidade incomumente forte de autossuficiência aparece nas pessoas narcisistas por conta da grandiosidade, por conta da prepotência. Postei um vídeo ontem falando sobre isso, vou deixar o vídeo mencionado aqui. Mas não é exclusividade do transtorno da personalidade narcisista. Veremos aqui mais para frente qual é o outro diagnóstico. Já adianto, tá? Só lembrando, como eu falei, é do cluster A. Não é nem borderline, nem esse diagnóstico aqui que tem todas essas características e mais algumas, mas essas parecem narcisismo, é um diagnóstico do cluster A. Vocês vão ver depois qual é o diagnóstico do qual me refiro.
Desdém por aqueles que vê como fracos, indolentes, doentios ou defectivos. Nossa, aqui já estou prevendo aquelas pessoas que dizem, né, que não, todo psicopata é narcisista porque ele desdenha, né, porque ele tem essa perversidade com pessoas assim. Novamente, como eu falei, o transtorno da personalidade do cluster A. Óbvio, tá, gente? Essas características aqui não são sintomas oficiais para critério diagnóstico. São padrões comportamentais da apresentação do diagnóstico. Mas ainda assim, desdém por aqueles que vê como fracos, indolentes, doentios ou defectivos não aparece no DSM-5 nem na lista de sintomas para narcisismo. É que as pessoas olham para uma pessoa que age assim e automaticamente já rotulam. É narcisista, eu tenho certeza, eu sinto que é narcisista, então eu estou certo. Não necessariamente. Sejamos cautelosos em relação a isso. Essa aqui é. Essa eu tenho certeza. Tem gente até bem instruída, vai ler isso aqui, vai pesquisar referência e vai dizer: não, não, mas eu sei que a pessoa tem esse comportamento é narcisista. Isso aqui é definitivo. Ciúme patológico, tentativas persistentes de controlar o comportamento do parceiro e os relacionamentos interpessoais para impedir a infidelidade. Sim, gente, não é apenas o narcisista que faz isso. Pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista tem ciúme patológico? Tem, pode ter, claro. Pessoa, tudo aquilo que ataca, que fere a autoimagem, a autoestima dela, ela fica agressiva e violenta. Se por acaso ela tem um valor X sobre a fidelidade, sobre a traição, e ela acha que ser traído e ser descoberto como traído vai ferir a autoestima dela, ela vai manifestar o sintoma dela dessa forma. Mas veja, por óbvio, né? Assim, eu não preciso nem dizer, a traição é uma experiência desagradável para qualquer um que tem uma relação monogâmica. Fazer um esforço excessivo para evitar a traição, qualquer pessoa um pouco mais emotiva, um pouco mais desequilibrada, um pouco mais intensa, já vai fazer um esforço um pouco acima da média. E o ciúme patológico, então, aquele ciúme desajustado, que a pessoa não controla o comportamento, ele vai aparecer em diversos quadros clínicos psiquiátricos e em pessoas saudáveis, por assim dizer, né? Que apenas tem alguns comportamentos isolados. Entre eles, esse transtorno da personalidade que eu vou revelar agora. Transtorno da personalidade paranoide, tá? Aqui, como eu falei, estão listados aqui não os critérios diagnósticos do DSM-5, isso vocês encontram, né, no DSM, encontram até na internet, mas uma série de características da apresentação, né, do transtorno de personalidade paranoide. Esse é um livro voltado para profissionais da saúde, tem orientações, assim, né? Então, os autores orientam, ó, possíveis indicações do transtorno da personalidade paranoide, ou seja, o terapeuta está vendo ali na clínica recorrentemente essa apresentação aqui. Acende-se aquele sinal de alerta. Opa, pode ser paranoide, pode ser borderline, pode ser narcisista, pode ser um quadro de delírio, alguma coisa assim. Porque veja só, além desses sintomas que eu mencionei, que são comumente associados ao narcisismo, tem sintomas bem comuns aqui do borderline. Por exemplo, a tendência a atribuir toda a culpa dos problemas aos outros e ver a si mesmo como maltratado e abusado. O borderline tem um esquema de desconfiança e abuso muito forte, muito intenso, até porque ele foi abusado no passado. Via de regra, teve a confiança traída, teve algum abuso, inclusive mais grave. Então, ele comumente apresenta um sintoma mais ou menos assim. Mas aqui, essa tabela, em um livro, como eu falei, um livro bem criterioso, bem organizado, ela nos apresenta como critério para personalidade paranoide. Aqui, ó, a tendência a interpretar pequenos eventos como um grande significado e, portanto, a reagir fortemente fazendo tempestade em copo d'água. Também é comum na personalidade borderline. Ah, deixa eu ver o que era outra aqui. Conflito recorrente com figuras de autoridade. Aí aparece o narcisismo, borderline, né, em outros transtornos de personalidade. Assim, tem vários comportamentos aqui que apresentam-se também em outros transtornos de personalidade ou até em transtornos mesmo afetivos e tudo mais, né?
Mas os autores sugerem, então, que quando a gente vê esse conjunto de sintomas somado a outros sintomas, tem que se considerar que a pessoa pode, talvez, ter esse transtorno de personalidade e não um transtorno do cluster B, certo? E quais são os autores que organizaram esse livro e escreveram as orientações? Nada mais, nada menos do que Aaron Beck e colaboradores, incluindo Arthur Freeman e a Denise Davis. Terapia Cognitiva dos Transtornos da Personalidade, segunda edição, publicado em 2005. Aaron Beck, para quem não sabe, foi o criador da terapia cognitivo-comportamental. Eu tenho um livro, não está aqui agora, um livro da filha do Aaron Beck, que é a Judith Beck, que é um livro clássico, uma referência para psicólogos, né, que trabalham com terapia cognitivo-comportamental. E, nossa, Aaron Beck, li artigos sobre ele da faculdade, os livros dele são sempre citados, a história dele é citada, o trabalho dele criando a terapia cognitivo-comportamental, então, assim, não tem nem o que dizer. Mas, para vocês verem, então, que, né, outras condições que não só o narcisismo apresentam esse modo de agir. Esse não é um vídeo de opinião, né, gente? Vocês não têm nem que concordar nem deixar de concordar, é só se vocês têm interesse pelo tema, se não tem, se faz sentido ou não, isso é um fato. Pessoas relevantes, como, por exemplo, o criador da terapia cognitivo-comportamental, escreveu esse livro. Ele era uma pessoa de muito destaque, de muito renome. Se ele escrevesse uma bobagem, a Associação Americana de Psiquiatria rapidamente iria advertê-lo. O livro foi publicado em 2005, 20 anos atrás, e agora não vi, né, desconheço pelo menos qualquer correção, qualquer revisão, qualquer advertência em relação a isso. Pelo contrário, é um livro considerado uma boa referência. Tanto que aqui em 2005 já era a segunda edição, o livro do qual eu tirei aquela foto ali, né, da tabela. Então, assim, podem ficar seguros com relação à fonte, tá? E se vocês têm algum comentário a fazer, alguma dúvida, querem acrescentar alguma coisa, tem alguma outra referência que vocês complementem, pode deixar aqui nos comentários, que eu estou sempre à disposição, né? Sempre lendo e sempre buscando aprender, e aprendo muito nas trocas com vocês também. Obrigado pela atenção, gente. Até o próximo vídeo.